falar contigo nesse dia a respeito de contribuição. É um assunto que em muitos momentos acaba gerando uma certa polêmica. Algumas pessoas falam daquilo que não entendem e falam por não conhecer o que a palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus expressa. E acaba falando algumas coisas, falam sem conhecer. Mas eu quero levar você através de um texto da palavra de Deus que vai apontar uma experiência que Abraão teve muito antes de existir a lei. Porque algumas pessoas tratam da contribuição como sendo lei. Porém, a contribuição é muito mais que isso. A contribuição fala de vida, fala de intimidade, fala de relacionamento com o próprio Deus. A contribuição fala de adoração. E quero que você entenda, e para você entender, pegue comigo o texto da palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 7. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 até o 5, nós vamos ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Até aí tá bom. É interessante que a palavra de Deus nos fala, porque trata de uma figura, alguém que traz uma representação do próprio Jesus. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela usa figuras, ela usa tipos que representam o próprio Jesus. Pessoas que trazem essa figura onde apontam para a vinda do Messias, apontam para o próprio Jesus. E esse Melquisedeque, ele era um sacerdote de Deus Altíssimo. E ele traz essa figura do próprio Jesus. Ele tipifica a pessoa de Jesus. É interessante que Abraão, quando tem um encontro com ele, Abraão reconhece a pessoa de Jesus, reconhece essa autoridade que existia sobre Melquisedeque. E Abraão, sendo aquele que tinha o chamado, sendo aquele que tinha o chamado, a aliança com Deus e a promessa de que da linhagem dele viria o Messias, ele reconhece Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele reconhece Melquisedeque como sendo esta figura e ele então traz os dízimos para Melquisedeque. É interessante nós pensarmos nisso. É interessante porque Abraão, ao reconhecer isso, ele sabia, ele poderia pensar: peraí, eu tenho a promessa, eu tenho a aliança com Deus e eu tenho o chamado. Eu sou maior que ele. Porém, Abraão não pensou assim. Ele reconheceu esta figura, ele reconheceu aquilo que Melquisedeque representava. E ele então trouxe os dízimos e as ofertas a Melquisedeque. Abraão reconheceu quem Melquisedeque representava. E a Bíblia fala, tratando dele como alguém que parece não ter início de dias, não tem linhagem, porém ele passa pela palavra de Deus, ele passa pela Bíblia, traduzindo essa figura do próprio Messias. Melquisedeque era rei de Salém. Salém era o nome dado à antiga cidade de Jerusalém. Depois, lá na frente, quando ela foi conquistada, deu-se o nome de Jerusalém, porém ela era chamada de Salém. E ele era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém que traduzia aquilo que Deus queria apontar, aquilo que Deus queria mostrar como sendo uma figura do próprio Jesus. Abraão, ao reconhecer, ele vai para ele e ele então devolve o dízimo a Melquisedeque. Por outro lado, Melquisedeque abençoa Abraão. A Bíblia diz que ele o abençoou. E ainda nesse mesmo contexto que nós estamos lendo ali no versículo 7 desse mesmo capítulo, diz assim, que o maior abençoa o menor. Abraão
no contexto, se colocou como sendo o menor, porque ele foi abençoado pelo maior, que era o próprio Melquisedeque. Essa figura é onde hoje nós vamos a Cristo, e Cristo é aquele que nos abençoa, porque Ele é o maior sobre as nossas vidas, Ele é o maior de todos nós, por isso nós vamos a Ele e Ele nos abençoa. Como eu disse no início, contribuição fala muito mais de relacionamento, muito mais intimidade. Abraão, ele foi a Melquisedeque e ele fez isso. Hoje, muito mais nós. A ideia de que, reconhecendo a ideia de que trata de relacionamento e não apenas de lei. Até porque aqui, dentro desse contexto, nós vemos que a lei ainda não havia sido criada. A lei só veio a existir anos depois, aproximadamente 1000 anos depois, lá com Moisés, quando Deus chamou Moisés e Deus então instituiu as leis através de Moisés, dando as tábuas da lei. Até então não existia lei, então não podemos tratar desse assunto como sendo lei. Não pode ser uma lei, muito menos algo que tenhamos que ser obrigados, mas tem que ser uma disposição do coração em reconhecer a figura de Jesus, reconhecer quem é Jesus e tanto que Ele nos abençoa, e em reconhecimento, como uma prova de amor, como uma posição de se colocar debaixo, eu vou para Ele oferecendo algo que eu posso dar a Ele. Toda vez que nós tratamos desse assunto, nós entendemos que Ele está falando de relacionamento, de intimidade com o Pai. Não podemos, se nós pensarmos, naturalmente aqui as pessoas quando vão, qualquer rei humano, quando a pessoa chega na presença de um rei, ela precisa chegar com alguma coisa em suas mãos. Ninguém pode entrar na presença do rei com as mãos vazias. Tem que levar um presente, tem que ter algo em suas mãos. Muito mais nós, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo que é Ele que nos abençoa, numa atitude de amor, numa atitude de relacionamento com Ele, nós vamos entregar a Ele um presente, algo que sai das nossas mãos, para que, enfim, Ele possa devolver a nós como bênção. É isso que a contribuição significa. Esse é o conceito e o princípio verdadeiro que trata a contribuição. Não como lei, não como obrigação, mas como prova de amor, em reconhecimento. Ele me dá tantas coisas e o que eu posso devolver a Ele é apenas uma pequena porção de tudo que Ele me dá. É assim que a contribuição funciona e é dessa maneira que nós devemos tratar. Portanto, meu querido, nesse dia, que você possa receber essa verdade no teu coração, que você possa entender isso, receber em tua vida e ser abençoado, não simplesmente fazer por obrigação, mas fazer por amor, reconhecendo que Ele te dá tantas coisas. Se nós parássemos para pensar, simplesmente pelo fato de estarmos vivos, o dom da vida que já recebemos dele, nós já somos eternamente devedores a Deus. Por isso que você possa fazer, entender e ter a atitude de contribuir, não por obrigação, não como lei, mas por amor, por reconhecimento que Deus te dá tantas coisas e é apenas um pouco, uma pequena porção que você está devolvendo a Ele. Deus abençoe você, em nome de Jesus.